que nem todo mundo vai procurar um profissional da área para saber o que está acontecendo com ele. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é dar uma ferramentazinha para as pessoas sentirem e depois discernirem e fazer o que elas entendeu, ou procurar um profissional, ou fazer uma autoavaliação e aí seguir em frente. Então, eu não sei se você está passando pelo que eu estou passando, né? E sinto que os outros também estão passando, porque você vê os resquícios em termos de... Cada um reage da sua forma. Violência, tristeza, depressão, N coisas. Então, e isso a gente precisa se ajudar e precisa de ajuda. Então é isso. Agora, já que eu apitei o jogo agora, dei início à partida, passo a bola para você. Vai lá, divirta-se. Olá, Grego. Então, novamente, prazer estar aqui. Não, eu estou te ouvindo e compactuo aí da sua opinião, né, sobre o que acontece. Então, é o seguinte, acho, Grego, a gente pode procurar essa resposta em diversas fontes, né? Então, o mais comum é o pessoal procurar em fontes místicas, em meditação, yoga, sempre procurar uma resposta de quem é o seu dragão do umbral, né? O que é aquilo que de ruim pula em você? Então, existe um conceito no direito, e eu vou trazer isso para você, que é o conceito do homem médio. Quando você vai viver em sociedade, quando você constitui uma sociedade, você vai criar normas de Tá travando a tua voz aí, ó. Né? Então, por exemplo, olha, você não pode fazer barulho, só vai até as 10 da noite. Como é que se deu isso? Então, você resolve isso estatisticamente. Você pega 10 homens, entre os 10 homens, 8 dormem entre 9 e meia e 10 horas da noite. Qualquer idade. Então, é conveniente. Qualquer idade. É conveniente para que 8 homens se interrompa o barulho até as 10 horas da noite. Para 2, não. E esses 2 que, de repente, são notívagos e gostam de fazer barulho à noite, como é que fica? Né? E aí, eu coloco para julgar esses 2 homens que gostam de fazer barulho à noite. Aí eu chamo uma plateia de homens, eu chamo 100 homens, para julgar, ó, esses 2 cidadãos estavam fazendo barulho à noite. Tá certo o que eles fizeram? Provavelmente eu vou ter 80 homens que vão falar assim, não, tá errado o que eles fizeram. Nós dormimos entre 9 e meia e 10 horas da noite. 20 homens vão ter a característica notívaga e que vão fazer barulho à noite. E o que acontece com esse ser? Eu excluo ele da sociedade, ou eu crio limites para ele. Eu vou criando limites. Eu falo assim, tudo bem que você gosta de fazer barulho à noite, mas se você quiser fazer barulho à noite, você não vai fazer aqui no prédio, você vai fazer lá no meio do mato. Você concorda que você está excluindo esses seres não diurnos, notívagos, que gostam do barulho à noite, que gostam de ouvir uma TV alta à noite, que gostam de ouvir à noite, que gostam de papel à noite? Você está mantendo só os seres que são diurnos. Okay? Isso é uma regra social, isso serve para muitas coisas, Grego. Então, esse padrão abstrato do homem médio sempre coloca o homem médio com aquele dever de cautela, aquele dever de cuidado para a integração social com o outro. Isso é muito usado para a tipificação de crime. Então, de 10 homens que vêm um acidente de carro, quantos descem para ajudar? 9 descem para ajudar. 1 não desce. Qual é o padrão do homem médio? Os 9, certo? Esse 1, ele está contrário à regra. Aí vai saber por que ele não desceu para ajudar. E tudo isso é uma questão de você entender como são criadas normas sociais. Geralmente, as normas sociais, elas são ditadas por uma cultura em que a maior parte das pessoas tem um hábito de agir de uma determinada forma, certo? Elas fazem a coisa igual. E as pessoas que não fazem a coisa igual são marginalizadas. Elas saem daquela conduta social. E como é que isso acontece nas pessoas? Isso é passado de geração para geração. Então, quando a gente é pequenininho, você nasce no seio de uma família brasileira, você é uma bolinha de energia. Pensa assim. E aí você é uma bolinha de energia, correndo pela grama, se sujando, fazendo bagunça. Aí quando você volta com a tua roupa toda cheia de barro, a sua mãe olha para você e fala, e agora? Você sente automaticamente que o se sujar é impróprio. Eu não vou ser o lindinho da mamãe quando eu tô me sujando. É isso mesmo. Aí eu pego o sentimento do sou impróprio e coloco numa sacolinha. Aí você continua, você é pequenininho. Aí você começa a brincar com o priminho, com o amiguinho, com quem é que seja. E aí você morde o amiguinho. Você tem uma frustração que o amiguinho pegou o seu brinquedo, você morde o amiguinho. Ao invés de alguém ensinar você a lidar com a frustração, alguém vai chegar perto de você pequenininho, e vai gritar, isso é muito feio, você não deveria ter mordido o amiguinho, você não deveria ter feito isso. E aí você faz o quê com essa frustração? Joga na sacola. Tá? Então você já tem na sacola a história da criança que não é mais a lindinha da mamãe, porque sujou inteira. E agora uma criança que está sendo altamente reprimida quando demonstra sua frustração. Você joga na sacola a frustração. E a que preço você está retendo essa frustração? Você é impotente perto de adultos que gritam com você. Você está jogando lá na sacola. Aí você vai crescendo, vai para a escolinha, na escolinha, quando você sente raiva, você puxa o cabelo do amiguinho, morde o amiguinho. Aí vem a tia, já não são mais os pais. Aí são as figuras representativas e hierárquicas superiores, que vão te repreender. Joga na sacola, joga raiva na sacola também.
Né? Então, quando você for vai convivendo na escola e for se adaptando a essas normas sociais de bom convívio, e olha, elas não estão erradas, porque se a gente sai mordendo todo mundo na rua, realmente nós vamos ter um problema, nós não vamos evoluir, né? Vai virar um bando de cachorro irracional que o outro ataca e eu mordo. E não é assim essa situação. Mas o que falta? É você ensinar a lidar com a frustração, é você ensinar a lidar com a raiva, é você ensinar a sublimar esses sentimentos e não guardar na sacola. Aí o adolescente, ele começa a mudar o corpo, um processo de luto da infância, para um processo de reconhecimento de um novo corpo, de um corpo maduro. E aí a menina coloca uma roupa mais apertada. E aí você começa a xingar essa menina. Onde você vai com essa roupa? O que você está mostrando para ele? Né? E essa menina faz o quê? Ela pega essa vergonha, esse tratamento, nossa, é feio, mostrar meu corpo, joga na sacola. Joga na sacola. Você vira para o menino que já está ficando adolescente, que acha que conhece alguma coisa do mundo, e destrói ele na frente dos colegas. Fala, olha, você não presta, você não tem autoridade para sair, você não pode ficar em casa depois da meia-noite. Ridiculariza ele na frente dos outros amigos. O que esse menino faz? Se sente impotente. E toda a autoconfiança que ele está construindo, ele joga na sacola. Né? E o que acontece? Esse jogar nessa sacola, quando ele chegar na fase adulta, essa sacola está maior do que aquela esferinha de energia. E, obviamente, ele vai casar com uma pessoa que também tem uma sacola maior e só um pedacinho de energia. E é isso que vai acontecer. Então, você tem 2 quartinhos, duas metadinhas de energia, tentando configurar o mesmo espaço, tentando coabitar. Né? Com muitas coisas na sacola. Muitas coisas na sacola. E esse adulto, ele vai para a vida profissional com essas muitas coisas na sacola. Sim. E essa sacola, ela sempre fica escondida, ela sempre fica guardada, porque tem uma voz que fala claramente para você que se aquilo for exposto em sociedade, você não vai ser amado, você não vai ser querido, você não vai ser respeitado na sua individualidade e assim. O Freud, então vamos trazer o Freud. O Freud, ele queria explicar o funcionamento da mente humana, né? Então, para fazer essa explicação, em 1900, nós não tínhamos nem internet, ele criou espaços virtuais. Espaços virtuais na mente, não tem um local específico em que fica isso no cérebro, tá? E ele chama de primeira tópica, e ele vai chamar esse corpo de desejos. O que é esse corpo de desejos? Aquela esferinha que está correndo, aí tem uma frustração, morde o amiguinho, tem raiva, puxa o cabelo. Esse corpo cheio de energia e vitalidade, que está se defendendo o seu corpo físico do meio, ele chama de id. São os meus desejos, certo? Onde está isso? É um espaço virtual na sua cabeça. Aí, essa parte que o id está tentando realizar é o ego, sou eu mesmo. Né? Então, o id, quando ele usa o meu corpo para interagir no mundo, ele vai manifestar desejo. E aí, você quer ver uma coisa muito comum que acontecia? A gente saía com os nossos pais quando eram pequenos, pelo menos eu saía com os meus, né? E ele me levava, por exemplo, na cabeleireira. E a minha mãe estava lá se arrumando e eu estava esperando ela na cabeleireira. E era um tempo grande, né? Para uma criança, era um tempo bem grande. E para eu ficar quieta, tinha um baleiro, eu lembro até hoje, Grego, tinha um baleiro na cabeleireira que rodava e era cheio de balinha. Então, para eu ficar quieta, me era dado bala. Você já percebeu que às vezes a gente está numa determinada reunião, está numa convenção, e a gente não quer ficar falando? A gente coloca a coisa na boca? Inconscientemente a gente faz isso. Você vai colocando coisa na boca. Por quê? O que aconteceu? Isso está lá no id. O id está escondido. Muitos vícios começam assim quando você fala. Opa, você cigarro. Né? A bebida. Né? Todos os vícios, eles começam assim. Eles começam de coisas numa sacola, com um potencial de ação, que é esse desejo do id, que é essa energia, que é essa força, com esse bloqueio, que é sofrido pela essa ambientação. Né? E aí você introjeta isso. E aí, quando você começa a criar uma personalidade, que é por volta dos 6, 7 anos, você cria um negócio chamado superego. O que é esse superego? Tem muita gente que fala, entende? Uma voz falou comigo. Já ouviu uma voz falar comigo? O superego é aquela voz que vai falar assim: olha, Gregor, não é para falar que você tá com raiva do amiguinho agora, não. Isso aí ninguém vai aceitar. Ah, você vai dirigir nessa velocidade, você vai bater o carro, morrer, ficar tetraplégico, paralítico. Esse é o superego. Os superegos são várias vozes que você ouviu e que... Essa voz é o superego. Esse anjo da guarda. Esse ser é o superego. Né? Então, ele vai falar, ele vai te dar bronca. Né? Ele vai falar assim, você não está percebendo, você está comendo demais. Você vai infartar, você vai ter problema. Para de comer isso. De onde ele tirou essa informação? De onde ele tirou essa informação? Vamos dizer. De tudo que você ouve dos outros e finge não ouvir. Tá. Ele está guardando. Tá. Então, provavelmente, quando você era pequeno, tua mãe estava fritando bolinho antes do almoço. E toda criança faz isso. A mãe está fritando bolinho, está fazendo alguma coisa, a criança morrendo de fome, já deu, já passou, hora. Aí a criança vai lá e pega o bolinho. E a mãe fala assim, não come, senão você não vai almoçar. Ela não é. Não come, senão você não vai almoçar. E aí você se repete isso. Ou você está na escola, você está tendo uma aula, o professor fala, quem toma muito refrigerante, fica gordo, morre. Você guardou essa informação. Aí você está tomando refrigerante, ao invés de você tomar refrigerante com o id, com aquela coisa da criança, não. Você está tomando refrigerante com o superego.
Entendeu? E quem realiza os desejos, querido, é o id, não é o superego. O superego, ele é excelente, ele existe, se ele não existisse, a gente morria, tá? O superego é aquele cara que você chega na ponta de um prédio, de um apartamento, de uma varanda, só olha para baixo, dá um impulso de se jogar. Isso chama protopercepção, não é que você é suicida. É a questão do seu centro de gravidade. E aí você olha, o superego fala assim, sai daí. Você sai. Você está mexendo com alguma ferramenta, algum instrumento perigoso, então, por exemplo, com uma tico-tico. Você fala, olha o dedo. O superego está te avisando. Fica atento. Você está dirigindo um carro. Você vê que a tua velocidade está alta, o superego fala, ó, velocidade alta, atento. Presta atenção. Direita, esquerda, atrás, frente. Esse é o superego. E aonde é essa voz do superego? São todas essas tias, pais, mães, avós. São esses anjos da guarda. Interessante. Né? Aí o Freud, ele vai criar uma segunda tópica que também está em espaços virtuais, entrelaçadas, o id, com o que é o inconsciente, aquilo que eu não quero ver. De alguma forma, aquilo me provoca uma dor e pode acabar com o meu ego. É o inconsciente. Tá? Aí eu tenho uma parte também, Grego, que é o consciente. O consciente é aquilo que eu estou agora com você. Eu estou conversando com você, eu estou fazendo um programa com você, eu tenho um cabelo preto na altura dos ombros, eu estou de blusa branca, você está com uma blusa azul, você está com uma corrente, você está mexendo nos olhos. Isso é o consciente, é a percepção. E tem um pré-consciente. O que é esse pré-consciente? Você virar para uma... O que você fez hoje? Eu lembrei café, que é uma memória temporária. O consciente eu estou no agora, o pré-consciente é uma memória temporária, e o inconsciente é aquilo que eu não quero ver. Pode ser bom, pode ser ruim, tá? É uma coisa que eu não quero ver. Aí o Jung começou a estudar isso. Jung brigou com Freud, né? Porque ele tinha uma outra visão sobre a teoria da libido, e a teoria da libido não significa só para o sexo, né? A teoria da libido, ela ultrapassa a energia só do sexo. A libido é aquele desejo. É o id que eu te falei da primeira vez. E o que é esse id, na verdade? Esse id é quando eu tenho um desejo físico, né? Por quê? O que a gente faz? A gente passa a vida inteira acreditando que a mente está dissociada do corpo. Mas o único caso de sucesso que eu vi disso, já tinha perdido o corpo dele, mas a mente do cara era brilhante. Né? Somos mente e corpo. Ou os dois trabalham, ou nós vamos ter problema. Ou os dois trabalham juntos, ou nós vamos ter problema. Aí você me disse que pulam, aparecem certas coisas, né? E o Jung está estudando tudo isso. Ele diz que nós trazemos uma sombra coletiva e uma sombra individual. Então, é uma sombra que é criada no seio familiar e uma que você está no meio da coletividade. Aliás, tem um livro excelente sobre isso, que eu quero até indicar para o seu público, que é o Encontro da Sombra. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Dá para ver. Que sombra é essa? Na verdade, isso. O que é a sombra? A sombra é a tal da sacola que eu estava te contando. Sim. E na mitologia, e nós trazemos muito isso, né, da mitologia greco-romana. Na mitologia, eles chamam isso de dragão do umbral, nas portas do umbral. Né? Quais são as portas? Onde está essa sacola? Né? Tanto que a gente traz com a gente um arquétipo conhecido, que é a jornada do herói. O que é a jornada do herói? Esse herói, ele nasce sempre filho de um rei e de uma rainha. E qual é a percepção que a criança tem quando ela é pequenininha, do pai e da mãe? O pai e a mãe são verdadeiros heróis, né? Então, ele nasce de um rei e de uma rainha, ele vai ser criado por outras pessoas que não são o rei e a rainha, que é a percepção da adolescência, em que os nossos pais são seres normais, não super-heróis. E aí ele sai numa jornada. O que é essa jornada? É uma jornada de construção da personalidade. Né? E nessa jornada de construção da personalidade, esse herói, ele vai tirando coisas da sacola. Ele não vai entrando em lutas com serpentes, com medusas, com cobras. Dado os 12 trabalhos do Hércules, né? O Hércules foi a pessoa que mais lutou, até conheceu o Atlas no caminho. Né? Então, essa é a jornada do herói. E aí você tem o final da jornada do herói, que sempre é uma jornada de sucesso, mas nem sempre ele fica com a sua bem-amada psique. E quem seria a sua bem-amada psique? A sua consciência, a sua integralidade. Né? E a gente leva para o romantismo, seria um par romântico. Não é. O que acontece quando a gente envelhece? A gente entra num processo demencial. Né? Uns entram por doenças e outros vão se esquecendo. Né? E esse processo de esquecer, do superego baixar, o que acontece? As coisinhas da sacola vão pulando. É isso que eu queria perguntar. Isso que eu queria saber. Quais eram os gatilhos? Você conduziu muito bem até aqui. Achei muito legal a explicação do id, do superego, muito inteligível e tudo aí. Como é que é outra? Você usou um terceiro termo, que é o inconsciente. Muito legal. Agora, qual é o gatilho? Isso que eu disse no começo do programa, que isso está acontecendo a nível geral. Tá certo, tem o processo individual de cada um, né? Vai indo, tal. Agora, quando é a nível geral, que alguém fala de inconsciente coletivo, não sei se é o Jung ou se é o Freud, o que está provocando isso nas pessoas? Aparecer todas essas tranqueiras que a gente estava carregando na sacolinha, parece que alguma coisa sacudiu e está jogando para todo mundo. A que se refere isso? Como é que a gente poderia explicar psicologicamente, psiquiatricamente, psicanaliticamente? Projeção. Chama
Projeção. Então vai, divirta-se. Disserte sobre projeção, então. Isso se chama projeção. A projeção é uma coisa maluca, né, Guilherme? Nós vivemos projeção, tá? Tudo aquilo que eu não quero ver em mim, eu projeto no outro. Então, esse livro que eu indiquei para vocês é muito legal. É o Encontro da Sombra, mas também tem um documentário muito bom, que é o Efeito Sombra. Né? O Efeito Sombra? Lá, entre vários... O Efeito Sombra. Lá, entre vários exemplos que traz, é um documentário muito interessante, de uma moça que era usuária de droga e ela teve que entender o porquê da droga para poder sobreviver. Né? Então, ela teve que abrir a sacola dela. Mas também descobrir todas as potencialidades que ali estavam guardadas. Porque quando você esconde a sua agressiva, né? E se você não é agressivo, você não tem emprego, você não tem dinheiro, você não se vira no mercado, porque o mercado é agressivo. Eu não estou dizendo violento, são duas coisas diferentes. Mas você tem uma agressividade de agir. Quando você coloca essa agressividade na sacola, você vai para a vida, você fica ouvindo aquele superego. Se você se comportar assim, ninguém vai gostar de você. Tem que ir no jeitinho brasileiro, você não pode ser bravo, você pode brincar com as pessoas, não pode fazer isso. Aí você tá numa reunião e você tá com o teu instinto de sobrevivência ativado, você tá com a tua emoção ativada. Tá lá ouvindo a reunião. E de repente, alguém hierárquico começa a definir o que é, como você tem que agir. E essa pessoa é agressiva com você. Poxa, você teve o desejo de agressividade lá dentro, colocado na sacola, que você entulhou, colocou um monte de coisa pra cima. Na hora que você vê aquela pessoa sendo agressiva e você não pôde ser agressivo um dia, pumba, você vai pra agressividade. É o gatilho. É o gatilho. Nesse filme também traz uma coisa muito interessante sobre prostituição. Muito interessante, isso a gente observa. A prostituição, ela, apesar de ser a profissão mais antiga do mundo, ela sempre foi uma profissão muito cheia de tabus, né? Mas ela sempre existiu, os cabarés sempre existiram, as traições familiares sempre existiram, sempre existiu tudo isso. Provavelmente tem a história de um político americano que ele combatia a prostituição. Ele fechava cabarés, ele fechava casas noturnas, tudo aconteceu com ele. Aí foram estudar, tirando o documentário, a vida desse político. Quando ele era adolescente, ele tentou entrar num prostíbulo e se divertir com as mulheres e foi barrado. Ele era menor. Isso colocou nele um desejo daquilo tão grande e, ao mesmo tempo, um sentimento de impotência, de não poder adentrar aquele lugar para se divertir, que causou nele um verdadeiro furor. E se você perguntava para ele conscientemente, falava assim, mas por que você quer combater a prostituição? Qual é o seu moto? Né? Ele não lembrava conscientemente que quando ele tinha por volta de 11, 12 anos, ele tentou entrar no prostíbulo. Então, esses são os gatilhos. Na verdade, sempre o gatilho está fora. O que puxa você é fora. E como nós somos seres sociais, quando você está ali, está fora, você vai pegar. Como é que você não desenvolve, como você não confronta a si mesmo? Virando uma seta mística. Você sai da sociedade, vai para o meio do mato, e ali você fica místico. Dessa forma, você não tem projeção. É capaz até de você criar umas, né? Mas geralmente é com que você se protege de não confrontar a si mesmo. Como é que se sublima isso? Como é que se trabalha isso? Agora vamos entrar para psicoterapia ou na psicanálise propriamente dita. Eu faço uma entrevista com você, você faz a avaliação de tudo aquilo que eu falei, você descobriu o que eu tenho dentro do meu saco aqui pendurado aqui na coisa, e você vê que eu preciso de ajuda, que eu quero resolver isso, eu quero ter um entendimento, como você explicou o caso do prostíbulo agora e da pessoa do prostíbulo, então tem uma fundamentação mesmo que inconsciente. Então aí como é que você começa a trabalhar para fazer com que isso saia da minha sacola, do meu saco que está nas costas, e termine, não fique um gatilho perene. Vá sublimando essa tranqueirada que eu carrego na minha sacola. Como é que é isso? Então, Grego, na verdade, o Jung trabalhava com associação livre de palavras. Tá? Tudo se completa. O Jung trabalhava com associação livre de palavras. Então, ele falava uma palavra, gatilho. Então, uma palavra, por exemplo, um gatilho, né? E falava para o paciente assim, eu vou falar uma série de palavras para você, você me dá os adjetivos. Então, vou dar um exemplo. Cavalo. Primeira coisa que vem à tua mente, qual é? Força. Gatilho. Eu queria ser um cavalo. E a força de um cavalo. O vigor de um cavalo. Isso são a associação livre de palavras. O Freud, ele não vai trabalhar assim. Ele vai trabalhar com a associação livre de ideias. Então, como isso acontece? Eu vou te dar um exemplo, tá? De uma clínica, de um dia comum na clínica psicanalítica. Então, o paciente chega, eu falei, tudo bem, tudo bem. Nossa, hoje eu tô cansada porque a minha irmã deveria chegar, mas eu quero te contar uma coisa. Você sabe que a semana passada eu tive uma briga com meu marido porque eu não queria cozinhar e ele falou que toda vez que ele ia na horta e pegava as verduras e deixava em cima da mesa, aquelas verduras ficavam lá até estragar. Mas a minha irmã vai chegar e eu preparei tudo para fazer um almoço para ela. Qual foi o assunto inicial da análise? A minha irmã vai chegar, ela muda para o marido trazer as coisas e ela não querer cozinhar. E aí ela me conta que ela vai fazer um almoço para a irmã dela, que ela tá louca para fazer o almoço. É verdade que ela quer fazer esse almoço? Ou ela tá levantando da sacola, se você não fizer o almoço para sua irmã, você não é boazinha? Pois é. O analista não tem essa resposta grega.
Ele vai perguntar. O analista, ele não funciona ali como sujeito suposto saber, porque a única pessoa que sabe da sua vida é você mesmo. Então, o analista vai falar, olha, tem alguma hipótese de você não estar com vontade de receber sua irmã? A pessoa vai falar, não, nenhuma hipótese. De repente, ela para e fala assim, como você sabe? Fora a leitura corporal, né, Grego? O Reich ensina a gente muito sobre leitura corporal. Então, você percebe, você vai percebendo na descrição do sujeito, quando ele se resguarda, quando ele mente, quando você consegue. Mas eu não estou lá para julgar um paciente, nada. Não tem que julgar um paciente. Eu estou fazendo perguntas pontuais para que ele se escute. E eu não estou lá para trabalho de muito amor, Grego, onde você empresta o seu inconsciente. Porque o meu inconsciente também tem uma boa sacola. Né? Ele traz uma boa sacola. Então, você está olhando o teu próximo pesada. Né? Ciente e preconceitos em relação à cor, né? Ao racismo, em relação à homossexualidade. É muito interessante você ver esses conteúdos que foram guardados. Porque a criança, quando ele está brincando com um amiguinho, ele não tem como vir alguém e virar para essa criança e falar assim, você só brinca com o menino? Né? O menino está fazendo alguma coisa feia, está mexendo no pênis, está fazendo alguma coisa pornográfica, alguém vira para esse menino e fala assim, e sério, isso, a criança pequena, tem 3, 4 anos, fala, eu vou contar o seu pitoco fora. Você tem noção do que peso é esse que ele colocou nessa copa? Verdade. São coisas pesadas, né? São coisas que, quando afloram a virilidade dele, ele vai tomar Viagra sim. Por quê? Porque aquilo garante que ninguém vai cortar o pitoco dele fora. E ele nem sabe por que ele está fazendo isso. Não sabe. Ele tem necessidade de entrar numa roda de amigos e ficar falando das mulheres com que ele saiu. Por que ele está fazendo isso? O desejo que aparece nesse homem para que ele exponha outras pessoas. Não é nada mais do que colocar na mesa que a virilidade dele está intacta, que ninguém cortou o pitoco dele. Né? E, na verdade, porque cada cultura traz normas próprias e frases muito ruins para as canções de meninada, das crianças brasileiras, das crianças americanas. Né? Aí eu trabalhar. A mamãe está na roça, o papai foi trabalhar. Boi, vareta. Ô, Mônica, quando acontecem as patologias... O que você está colocando nessa cola? Por que acontecem as patologias? Por quê? É um fracasso de você... Qual o motivo da patologia? Daquilo lá tudo, dessa sacola, as coisas que estão na sacola se transformarem em patologia. Das doenças, né? Das loucuras. Na verdade, Grego, a sacola abre. Tá? A pessoa não aguenta mais, ela colocou tanta coisa na sacola, e essa sacola rompe. E aí ela cria uma realidade interna muito pesada. E ela precisa extrapolar, ela precisa colocar essa realidade para fora. Ela não aguenta mais. Né? E aí o que você faz? O que você faz? Não, mas o que tem sido feito? Tem medicado. Né? O que você faz na hora que você medica? Você estabiliza o sistema nervoso central para que a pessoa não tenha emoção. Porque quando essa sacolinha explode, as emoções explodem também. Tudo aquilo que você sentiu está na sacolinha. Ela não se perdeu, Grego. Está na sacolinha. E essas pessoas geralmente... E aí as pessoas, qual é o certo? Elas têm um olhar vago, são frias. Parece que... Né, na verdade, são ciências independentes. Assim, a psicofarmacologia existe, a psiquiatria existe, justamente para agir. Ele não atende contra a própria vida e contra a vida dos demais. Então, ela existe para fazer uma anestesia paliativa em que impeça o indivíduo de se machucar e machucar os próximos, machucar a família, os parentes. E essa é a psiquiatria. A psicologia, ela vai estudar com o indivíduo junto, né? Um trabalho junto com o indivíduo. Por que você guardou todas essas coisas na sacola? Olha, quando você guardou essa coisa na sacola, você tinha 7 anos, mas agora você está com 50, já dá para tirar da sacola. Você consegue enfrentar esse sentimento. E vai trazendo aos poucos isso, né? Esse é o trabalho da psicologia. Existem outros trabalhos fantásticos também, que são as práticas integrativas do SUS, que é a aromaterapia, a bioenergética, a acupuntura. Tudo isso vai fazendo que o sujeito tenha a percepção das neuroses cristalizadas no corpo dele. E ele vai sublimando tudo isso, porque tem coisa na sacola grega que não faz o mínimo sentido mais. Né? Essa história que eu contei do menino que lá para ele, vou cortar seu pitoco, não faz sentido para um pai de família. Não faz mais sentido. Ele já tem filho, ele já tem uma esposa, ele já está estabelecido. Ninguém cortou nada. É uma fantasia. Né? Então, isso é muito importante. Isso é de análise, isso é uma questão de psicanálise, que eu acho que a psicanálise cuida bem. E o importante da psicanálise
não é o que você fala, você tem que se escutar. Né? Então você disse, você falou no começo do nosso vídeo, você falou, eu converso muito comigo. Isso é uma prática extremamente saudável, não tem nada de louco nisso. É porque é onde você se ouve. Não tem coisa mais importante do que a gente se auto-ouvir. Sabe? A gente ouve muitos outros, a gente deveria mais se ouvir. Né? Isso ajuda muito a saúde mental. E as patologias surgem dessa sacolinha que não aguenta, o cara não tem agressividade e está no mercado de trabalho. Só na hora que ele tem um burnout, ele se acha incapaz, ele se acha muito pequenininho, perto daquele mundo corporativo muito grande. Né? Onde é que está isso? Na sacola. A mulher vai envelhecendo, ficando na menopausa, aí vem aquela frase, ih, ficou pra titia, não tem mais serventia. Como não tem mais serventia? Onde está isso? Na sacola. Isso são coisas da sacola. E como é que você abre essa sacola? Você não pode abrir essa sacola de uma vez só, que você pode surtar. Isso também não dá para ser feito. Mas aos pouquinhos, em análise, é possível sim. Não é possível sim. Na verdade, então, a gente pode deduzir... Você libera nada é novo, as doenças sempre existiram, as psicopatias, todas sempre existiram, só que essa palavra nova também, é tudo modismo, né? Estresse, que você acabou de dizer aqui agora também. Tudo que se dá um novo nome, mas eram coisas que sempre existiram, porque não pode se manifestar o que nunca existiu, né? Só que a gente estuda isso, sabe disso. Então, e o mundo hoje, como você Na verdade, sempre existiu. Na verdade, sempre existiu. Aí é que tá. E como é que a gente cura o mundo hoje, Mônica? Tá certo? Qual seria a solução? Nós estamos falando a nível geral, né? Somos todos um? Se somos todos um... Eu acho que é uma pretensão bem utópica. Eu acho que mas eu acho que não existe curar o mundo. Eu acho que existe se curar. Eu acho que quando você é uma pessoa curada, consciente dos seus desejos, muito consciente dos seus desejos, você vira uma projeção para alguém. Porque a projeção nem sempre é ruim. A projeção pode ser boa. Eu posso olhar e falar assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. Se você for um bom exemplo, eu vou ser uma boa pessoa. Né? Então, eu acho que não existe uma cura coletiva. Essa cura coletiva, essa coisa muito colocada pela religião de um pai salvador, eu não acredito nela. Eu acredito num templo interno. Isso eu acredito. Né? Num tempo interno em que você promova a sua cura para ser um instrumento de cura para alguém. Isso eu acredito muito. Agora, uma cura coletiva, não. Você não mostra acho, de novo não vejo. Mostra de novo o livro aí, porque você acha que ele seria um livro útil? É um livro útil para as pessoas? Para descobrir o que está acontecendo? Olha, é grosso para caramba também, né? O encontro da sombra. A sombra, nesse caso, seria a sacola ou não? Seria todo o fruto da sacola? É tudo que você não quer ver. Na verdade, a gente sabe. Na verdade, a gente sabe que tem essa sacola. Essa sacola ela é manifestada nos sonhos. Todo sonho é a realização de um desejo. Então, essa sacola aparece nos sonhos. Só que essa sacola tem um gargalo pequenininho. Sei. Por quê? Porque se você vê o que está na sombra, ali você surta. Então, é um elemento por vez, Gregor. É um elemento por vez. Escute, o filme, como é que é o nome do filme? Vamos repetir. Nome do filme. Efeito Sombra. Eu não tenho aqui, deixa eu ver se eu pego. O Efeito Sombra, ele é um documentário. E ele é um documentário fantástico, mas ele tem alguns anos já. Ele está disponível no YouTube. Opa, beleza, tá bom. Há muitos anos. Com o nome, ele está disponível no YouTube. Ele é um filme de 2009. Chama O Efeito Sombra, The Shadow Effect. Tá? É um documentário. Ele é muito bacana. Eu acho que deveria ser assistido por todos. A sombra geralmente é aquilo que a gente tem, está bem escondido, e a gente não quer que ninguém saiba. Que às vezes, olha só, nós estamos falando sobre isso, e às vezes a solução que a gente precisa, né? A ajuda que a gente precisa está no entendimento de um livro desse que você indicou, tá? De você assistir alguma coisa naquele filme, e aquele filme te revelar alguma coisa, né? Revelar, mostrar de novo para você alguma coisa que você esqueceu. Então a gente tem que estar atento a todas as oportunidades que nos são dadas, vamos dizer. Os nossos mestres diários na rua, no trabalho, nas conversas, tudo isso aqui, são todos mestres. Então a gente tem que estar atento a isso tudo, né? E aí precisa querer, né? Querer é uma coisa muito forte dentro da psicologia, dentro da transformação humana. O querer é verdadeiro. Vou fazer essa pergunta para você, para a gente entrar na reta final. O querer realmente é poder ou não? Eu vou te dar uma resposta filosófica. O que eu quero nem sempre é o que eu desejo. Opa, explica. Agora vai ter que explicar. O que eu quero nem sempre é o que eu desejo. Na verdade... Gregor, às vezes a gente deseja, e isso é muito complicado explicar, porque às vezes você deseja ser o super-herói. Só que para que você seja um super-herói, você tem que trazer sofrimento para sua vida para você sair como vitorioso. Sim. Parece muito maluco esse movimento do cérebro, né? Mas às vezes a pessoa passa sofrendo a vida inteira porque ela quer ser o lindinho da mamãe e o lindinho do papai. Eu poderia pegar figuras públicas que já faleceram e trazer como exemplo, mas eu acho que eu mexeria em tantas crenças do seu público, eles iam odiar o meu vídeo. Mas mesmo assim eu vou tentar. Por que o Chico Xavier fez o que fez? Porque alguém se coloca em tanto sofrimento e abnegadamente quer cuidar das pessoas. O que essa pessoa deseja? Pensa no desejo. Né? Madre Teresa de Calcutá, mesma coisa. Pensa no desejo. Por que ela fez aquilo? Por que ela ajudava inúmeras pessoas e ela esquecia dela mesma? Por quê? Onde é que o instinto de preservação dela abre espaço
para ela abnegadamente ajudar os outros. Onde está esse descompasso? Então, o que eu te falo é o seguinte, que a gente nem sempre quer o que a gente deseja. Na verdade, o nosso desejo é ser o lindinho da mamãe, o lindinho do papai. Esse é o desejo. Não necessariamente eu quero ajudar um monte de pessoas, mas eu descobri que para eu ser lindinho do papai e da mamãe, eu preciso ajudar um monte de pessoas. Eu acho que devemos, uma coisa que eu não abro mão, é honrar, Aí,